Me dá tua opinião aqui. Para você, o que faz de alguém uma referência? É uma pessoa que é muito famosa no seu meio? Ou quem sabe, alguém que tem muitos conhecimentos e habilidades sobre um assunto? Ou ainda, alguém que mudou um pedacinho do mundo através do seu trabalho? Independente do caminho que você escolheu, esses dois caras que eu vou te apresentar agora são referência absoluta no café de qualidade. E te digo mais, no café Conilon de qualidade. São dois irmãos, Isaac Venturim e Lucas Venturim. Eles trabalham juntos produzindo café lá no Espírito Santo, numa cidade chamada São Domingos do Norte. Esses caras já fazem Conilon especial há mais de 20 anos. Tem noção disso? Há 20 anos, esse conceito de Conilon fino, Conilon especial, era inclusive um problema, porque o que era espalhado era que Conilon não era um café que dava bebida, era um café de qualidade inferior, e eles já estavam lá há mais de 20 anos aqui, ó, na fronteira da inovação, da técnica, para fazer café brabo. Então, meu irmão, tem que respeitar muito o trabalho desses caras. É engraçado que a gente já conhece os Venturim faz um bom tempo. O primeiro contato que a gente teve foi em 2016, e eu nem lembrava disso. É o Lucas que veio falar que ainda tinha um cartãozinho nosso dessa época, e ele lembra que a gente se encontrou num evento lá no Espírito Santo, e eu e o João, a gente nem trabalhava com café direito na época. Mas enfim, foi o primeiro contato. 2018, 2019 a gente se encontrava na SIC, e eles sempre foram muito maneiros com a gente, mas a gente estava trabalhando numa cafeteria que trabalhava com arábica só. Em 2020 a gente abre a Fãs, né, a nossa torrefação. Já nesse primeiro ano a gente começa a pensar em trabalhar com café Conilon também, além do arábica. E foi muito maneiro que eles receberam a gente lá na propriedade, porque até então a gente só sabia trabalhar com café arábica. E eles explicaram pra gente sobre o cultivo de café Conilon, sobre a prova, sobre a classificação, sobre a torra. A gente fez um grande intensivo de Conilon lá na fazenda deles. E desde então eles são grandes parceiros nossos, fornecedores da torrefação e grandes amigos, que a gente tem a felicidade de encontrar pelo menos uma vez por ano na SIC. Bom, esse vídeo que você vai assistir agora é uma entrevista que eu fiz em 2023. Foi a última vez que a gente esteve na fazenda. Foi uma conversa em que eu perguntei sobre a história deles, sobre como o café entrou na história da família e principalmente de onde eles tiraram essa ideia de trabalhar com Conilon fino. Porque se hoje em dia falar de Conilon especial já é um problema, imagina lá há 20 anos atrás. Então assim, eu queria entender de onde que surgiu essa ideia e por que eles perseveraram nela. A gente tem que lembrar que se hoje em dia a gente fala de Conilon especial com a naturalidade que a gente fala, é por conta de trabalho de pessoas como o Lucas e o Isaac estão há tantos e tantos anos brigando para mostrar que Conilon também tem qualidade. Pera aí rapidinho. Antes da gente continuar, eu tenho que fazer uma coisa muito importante, que é o momento jabá. Aqui na torrefação a gente só trabalha com Conilons 2 Venturim. E a gente está com 2 cafés dele disponíveis no site hoje. O primeiro deles é o amendoado. O amendoado é um dos nossos cafés clássicos, ou seja, os cafés de linha, que tem em todos os dias do ano lá no site. Esse aqui a gente torra para ficar bem docinho. Ele tem algum amargor, mas é um amargor leve. Ele tem alguma acidez. O foco é ser um café mais doce, com sabores de amêndoas caramelizadas. E o outro é um microlote, ou seja, uma edição limitada, que é o maracujá e caju. É um Conilon fermentado, bem frutado, bem mais ácido e mais exótico também. Inclusive, se você olhar aqui o rótulo do microlote, é a Fazenda Venturim que está desenhada. Se eu fosse você, eu assistia a entrevista primeiro, ela tá maneira pra caramba, e depois eu ia na descrição do vídeo, porque eu vou deixar o link desses 2 cafés por lá. E se eu fosse você, eu pedia esses cafés para provar aí na sua casa o que são esses sabores do café Conilon especial que os Venturim estão fazendo com tanto cuidado, com tanto esmero lá na propriedade deles. Agora sim, podemos ir para nossa entrevista. Pessoal, para começar eu queria saber um pouquinho da história de vocês, como que vocês começaram no plantio de café, se já foi especial desde o começo, como é que era o trato na fazenda. Bom, nós começamos a trabalhar com café. Na verdade, nós somos a 5ª geração da nossa família trabalhando com café. Não especificamente com canéfora, né? Mas nós somos a 5ª geração. Então, desde os antepassados já tem esse sangue da cafeicultura na veia.
Quando mais diretamente, quando nós iniciamos, nossa geração, né, iniciou aqui, nós tínhamos 5% da quantidade de lavoura que nós temos hoje, né? E iniciando, né? E com muita dificuldade, como a maioria dos produtores na época, com as dificuldades da época, menos sistema de irrigação, menos desenvolvimento, né, na irrigação, nos tratos, na genética. Então, e aí então nossos pais vinham, né, o meu pai, o pai do Lucas, vinha tocando essa forma de trabalhar, né, procurando parceiros e com o que tinha na época, com a tecnologia disponível na época. Depois em 1997, que foi quando eu terminei o segundo grau, eu sempre tive muita relação com propriedade, gostava de vinho, que a gente também mexia com pecuária, né? E tinha outras coisas, eu gostava de vir para cá e eu tinha essa tendência de assumir a propriedade, essa conversa de assumir a propriedade assim que eu terminasse os estudos, que eu pudesse trabalhar. Então, em 1997, quando eu terminei o segundo grau e iniciei a graduação em administração rural em Colatina, cidade próxima daqui, 70 quilômetros, eu comecei a trabalhar na propriedade mais diretamente e daí 2 anos passados eu acabei assumindo, quando um concunhado do meu pai, que estava tomando conta, já sabia do processo da transição e trabalhamos isso para que acontecesse. E foi acontecendo de forma natural. Eu não tinha conhecimento praticamente nenhum na área, porque o que eu estudei não era para isso. E depois fui me graduar em administração rural, né, que me direcionou um pouco, mas não sabia muito da técnica. Mas a nossa família sempre foi muito curiosa, né? Então aí comecei a pesquisar, comecei a me inteirar do que era a gerir a propriedade. E aí fomos trabalhando com os recursos que tinha, inventando muita coisa, que o produtor ele é por si só um inventor, né? Vai trabalhando usando o que tem para sair lá na frente. Então o Lucas depois, você podia falar de você, né? Porque nós temos 1 ano e 7 meses de diferença. Então assim, ele também estava estudando, né? E aí o Lucas fez, eu vou falar um pouco para ele fez edificações nessa mesma cidade e depois foi para a capital estudar engenharia civil, né? E aí com isso ele já tinha conhecimento de projeto, né? Foi adquirindo. Acho que você podia falar disso aí, porque foi quando a gente meio que se encontrou novamente na gestão da propriedade, quando em 2007 nós fizemos um planejamento porque é o que eu falei, nós tínhamos 5% do café da lavoura que nós temos hoje. Não que seja muito, mas era muito menos. Diferente. E então nós decidimos naquela ocasião o que a gente ia fazer. Nós vamos continuar, vamos parar, vamos aumentar. Precisava de focar em alguma coisa, né? Porque tinha um pouquinho de café, um pouquinho de laranja, um pouquinho de gado, um pouquinho de seringueira, um pouquinho de eucalipto. A diversificação de cultura sempre foi presente na nossa família. Com as vantagens e desvantagens, mas sempre foi. Só que como era pouca terra, né? Vamos dizer assim, para sustentar uma família já estava difícil. Né? Mas se a partir do momento que cada um de nós pensasse em ter uma família, né, não ia ser suficiente. Então, assim, a conversa, né, entre nós, mas também com o nosso outro irmão e com os pais, é que a gente tinha que dar um direcionamento. Ou a gente agrega valor ou agrega renda aqui, ou então a gente vai ter que vender a propriedade, né, para poder mudar cada um seguir o seu caminho e tal. E nesse percurso aí de 97, 99, na verdade, 99, na verdade, né, quando eu acabei assumindo, nós fomos aumentando de forma lenta, né? Quando nós realmente fizemos esse planejamento em 2007, nós já estávamos aí com 10%. Tinha dobrado a quantidade de área, mas não era significativo ainda. E, Isaac, onde é que você aprendeu? Eu lembro que meu pai falava assim, rapaz, se vira, vai procurar saber como é que é, porque ele falava alguma coisa, mas ele também eles não tinham estrutura de beneficiamento. Secador de café, era tudo seco no terreiro mesmo, de terra, de chão, né? Muito trabalhoso, então a gente trabalhava com o que tinha.
mexer café no rodo, juntar na vaca, rodo, vassoura, peneirar, Varrer. colocar a lona, trazer do Cobrir. mato, tinha que pegar no latãozinho, jogar em cima de um tratorzinho pequenininho, que a loucura, era um negócio Puxado. bem trabalhoso, muito trabalhoso. Foi só você ou você e seu pai? Não, na verdade, meu pai, como ele era advogado, e aí ele parou de advogar na época em 30 e- 90 não, 89, 89? que o Cicobi. Que fundou. Aí ele foi trabalhar na instituição financeira, e aí ele tinha que dar atenção lá, porque também era um negócio novo. Meu pai começou uma outra vida com 40 anos de idade. Ele começou meio que do zero com 40 anos de idade, então uma outra atividade. Mas não queria desfazer da propriedade porque tinha a quinta geração, a dele era a quarta, né? Então não queria desfazer e tinha essa esperança da gente continuar tocando o negócio dele. Um negócio nosso, na verdade. Então ele deixou, ele me esperava, né? Quando eu ia à faculdade, ele queria saber o que eu tinha feito durante o dia, o que eu ia fazer no outro dia. Se chovesse, se desse sol, se tinha que ter 3, 4 planejamentos para as atividades ali. Mas ele acompanhou e eu fui amadurecendo com isso, né? Com o tempo e procurando saber. E aí também, como a gente não tinha estrutura de beneficiamento nessa época, a gente secava café. Quando a gente começou a aumentar a produtividade devido aos plantios e da nova gestão, nós começamos a procurar beneficiamento fora daqui, secagem de café. Então a gente aprendeu, eu acabei aprendendo fora daqui, prestando serviço para alguém, pegando orientação, até fazer da forma que todo mundo faz, que não é que a gente recomenda mais, não é utilizada, mas aprendemos errado para poder ficar mais fácil para conseguir fazer o certo. Então, em 2007, quando o Lucas já era formado em engenharia, já tinha se formado em engenharia, e já tinha conhecimento, e a gente conversava muito também sobre a propriedade, nós fizemos esse planejamento que ele estava falando, né? Porque a gente pensa que está assim hoje, que a gente vai tirar o sustento daqui. Então nós, vamos ganhar uma escala, né? Vamos fazer que ele vai contar essa história. Então aí foi quando a gente realmente começou a fazer um planejamento para 10 anos, né? 2007 a 2017. E aí a gente já plantou café com possibilidade de ser mecanizado, uma área maior, material genético em linha para maturação, para ter uma colheita seletiva mais fácil, né? Clone em linha, com talhões de maturações diferentes, precoce, médio, tardio, para estender mais a colheita, para ter como fazer um trabalho diferenciado com o café, que até então não era feito. A gente até procurava, mas não era feito. 2007 já era Conilon. Conilon sempre de antes de mim. Nós não chegamos a ver plantio de arábica aqui, exceto uma outra planta perdida, né? Mas aqui na década de final de 60, início de 70, que foi erradicado os cafezais de café arábica. E aí na época a oportunidade que o prefeito daqui na época, o Dr. Dário Martinelli, abriu foi de plantar Conilon, porque quando você erradicava, você era indenizado, você não podia mais plantar café arábica. E aí o pessoal daqui, na época foi bom, o pessoal pegou a indenização, pagou um pouco das dívidas, mas depois tinha uma crise de renda, porque não podia plantar café. Só sabia plantar café. Era o que tinha estrutura, tinha os terreiros, tinha casa de meieiro e tal, mas não podia mais plantar café. E aí ele falou, não é que não pode plantar café, não pode plantar café arábica. Né? Tinha já Conilon nas fazendas experimentais do Incapé, e aí ele, meio que na força aí, ele fez um viveiro na prefeitura, começou a multiplicar essas mudas e distribuir. As pessoas já tinham o know-how, né, do comportamento, como que produz, né? Já tinha algumas estruturas, mesmo que fosse precária, mas era estrutura que existia na época. E a planta se adaptou muito bem ao clima aqui. E aí as pessoas, né, voltaram realmente a investir em cafeicultura e, inclusive, foi nessa época que ela saiu daqui também para o sul da Bahia, porque tinha muitas famílias que saíram daqui para o sul da Bahia terra e muitas barato, que foram para Rondônia, atrás de comprar terra mais barata. Quando pegaram essa indenização, né, venderam a terra aqui e foram para lá. Então as famílias ficaram conectadas. E essas são as regiões que ainda hoje, né, são as produtoras de café canéfora aqui no Brasil, seja Conilon ou Robusta. Mas são essas famílias que saíram daqui do norte, foram para o sul da Bahia
e para Rondônia, que mantiveram essa conexão e que levaram essas mudas também para lá para começar. Por isso que essas regiões elas são todas meio irmãs assim, né, no Conilon aí. Não é acidental, né? Não, É. não tem nada por acaso, né? E falando nesse período de 99 a 2007, já tinha ali uma pegada de café de qualidade, né? O Dr. Dário foi o primeiro a começar a descascar café Conilon e a Coabriel, é uma instituição aqui, a cooperativa aqui em São Gabriel, forte, né? Ela já começou a incentivar, fazer os concursos, e a gente entrava a participar, tentava, aí pegava as informações que tinha, seca mais devagar, seca com lenha seca. Como eu não tinha a estrutura de beneficiamento, aí eu era contar com a boa vontade de quem estava prestando pra gente. do Então prestador nunca de conseguia, mas sempre tinha um sonho de ter um produto melhor. Saber como é que ia ser, ninguém sabia. Papai sempre foi muito entusiasta da qualidade, né? Então, assim, esse Dr. Dário, que foi esse prefeito que distribuiu as mudas e depois foi o primeiro produtor a despolpar café Conilon aqui na região também. E a gente viu, assim, um ganho de qualidade era muito grande. Então, eu lembro que Ganhava meu os pai concursos tudo. ganhava os concursos todos. Então, nesse período aí de 99 até 2007, a gente estava muito permeado por essa questão da qualidade. Né? Papai é muito entusiasta disso, ele pegava desse café torrado, levava nas viagens dele para lá e para cá para mostrar para as pessoas que era o Conilon de qualidade, tal, porque ele sempre acreditou, por ele ser talvez de Venda Nova, que é uma região produtora de arábica e já tinha cafés muito bons, mas ele sempre falou, não é todo arábica que é bom, não. O café arábica bom é aquele que é colhido, selecionado, que seca devagar, que despolpa. Faz bem feito, que faz direito. bem feito, né? Lá tem um monte de café ruim também, né? Muito, a maioria, inclusive. Né? Então, assim, ele na cabeça dele era muito claro que o problema do Conilon não era a espécie, era o jeito que se fazia aqui, que a gente, né, não tinha tanto essa orientação também que levaria à qualidade do café, né? Já produzia mesmo com destino à indústria de café de entrada, né? De café commodity. Então, papai já botava pressão para a gente fazer essa questão da qualidade muito antes. A gente começou a pesquisar, a gente foi lá muitas vezes em Venda Nova, Brejetuba, ver os equipamentos, ver as estruturas, como que eles faziam também. E como a gente falou mais cedo, lá a gente viu isso, que tinha coisas que eles faziam que não serviam pra gente, claro, mas tinha muitas que com alguma adaptação serviriam e que juntando com algumas ferramentas genéticas e algumas tecnologias que a gente já tinha disponível para o Conilon, que não tinha para a Arábica, que a gente poderia deslanchar com aquilo ali. Por exemplo, o plantio de clone em linha. A gente já existia, a gente já tinha um experimento aqui, né, daquele do robustão ali, dos clones em linha. Já tinha um experimento aqui que é dessa época de 99, 97. Aí eu vou falar um segredinho aqui. Na época, não vai ser segredo mais, né? Mas eu nunca me vangloriei disso aí. Na época que foi feito um plantio do robustão aqui, eram 6 repetições, se eu não me engano, de 6 clones. De 6 materiais. Então tinha coveamento diferente, tinha adubação diferente. Tinha uma porção de coisas que eles tinham tudo catalogado. Estavam testando. E colhiam, pesavam, todo um material, toda uma parte científica bem bacana. E eu vi que tinha 3 materiais ali no meio que se destacavam, sem produzir mais. Aí eu ia plantar uma áreazinha, eu fui lá e falei, cara, se eu plantar só esses 3, pra que eu vou querer esses outros que não valem nada? Aí eu pedi a um viverista de São Gabriel que tirasse os clones, os brotos, e que fizesse as mudas só daqueles materiais. Aí eu pensei assim, por que eu não planto as carreiras uma por uma? Porque se é clonar vai ficar mais fácil para colher e tal. E aí eu fiz. Desse jeito, o cara fez as mudas, nós fizemos ali na hora de plantar, eu lembro até os materiais genéticos que era. O 11-120 e o 02. Coloquei um do lado do outro, e não repeti carreira, mas coloquei um do lado do outro e fui cuidando. Daí 2 anos saiu divulgado pelo Encapé o plantio em linha. Eu tinha aqui. Mas assim, eles já estavam em análise isso aí, foi uma intuição, entendeu? Aí quando vieram, eu falei, pô... Pra que misturar, né? Então dei sorte, deu certo, vai dar certo, né? E aí depois teve mais um monte de evolução, que eles são cientistas, né? Eu fui na intuição ali, mas eu... mas quando foi lançado, lançado oficialmente, a tecnologia eu já tinha aqui, não estava produzindo. Ia ser o primeiro ano de produção, mas o que eu já tinha ela, eu tinha, né? Então, e aí,
quando a gente... Poucas pessoas sabem. eu não sabia dessa história, não. Você não... Você sabe por quê? O que vai acontecer? Se eu falar isso hoje, eles vão falar assim, você tá querendo... Ser o pai da criança. Quer ser o pai da criança num negócio que já tá aí consagrado. Não é isso, de forma alguma. Quando eu fiz, eu não sabia. Eu não sabia que existia essa parada aí. Eu fiz sem saber e... assim como se quando a vocês gente puxarem foi as atrás... datas aí, vocês vão ver que vai meio que bater a... Quando a gente foi atrás dessa questão de qualidade, a gente não tinha tanta ideia de que o plantio em linha seria tão importante para isso assim. Mas chegou lá, a gente juntou o Lé com o CRE, vamos dizer assim, não, mas aí se eu puder escolher o material e colher ele todo maduro, eu vou descascar ele todo. Não vou descascar 40%, eu vou descascar 90%. Tanto é que a nossa colheita seletiva aqui, ela pode chegar a dar 95% de maturação e não colhendo um saquinho de café, 80 litros por dia. O cara põe aí 160 sacos de 80, 16 sacos de 80 litros, 20 sacos de 80 litros, entendeu? Porque assim, o pé tá carregado, tá tudo maduro, não tem dificuldade. Não tem que escolher. O rendimento disso aí para descascar é um negócio que isso sim a gente olhou lá quando a gente estava em Brejetuba, na verdade, foi essa vez que a gente visitou, e o cara colhia maduro, mas pontinha de dedo, o colheita começava em março, terminava em novembro, passava no pé de café um monte de vez. O custo muito lá em alto. cima, pô. Na época já era alto, hoje... E não dava aproveitamento que o nosso dava aqui. Então, assim, isso aí vai ser aqui. Aí, com essa ideia, nós voltamos de lá, né, Lucas? Agora o papai já, nessa papai época, já doido. queria montar o despolpador e descascar e tal, mas é isso, a gente tinha poucas lavouras com esse tipo de plantio. O que a gente tinha, a maioria, era lavoura de semente ainda, né? Nem era muda clonal. Não era irrigação localizada. Não era irrigação localizada. Era irrigação, mas não era localizada. Era uma situação totalmente diferente. Então a gente viu assim, para que a gente vai fazer um investimento agora em cima de uma base genética desconhecida, sendo que já existe tecnologia. Então a gente conversou muito com ele. Falei, não, vamos esperar, vamos primeiro trabalhar nas lavouras para depois trabalhar no beneficiamento. E aí a gente começou a formar lavouras novas já com esse foco, tanto nos materiais, quanto no plantio em linha, quanto no espaçamento, que a gente já imaginava, por a gente ter um relevo que permite alguma mecanização de tratos, né? Não de colheita, mas de alguns Só um tratos. dado, o prefeito não era prefeito na época, doutor Dário, né? Uhum. Na época, ele era uma referência aqui, ele já descascava. Aí com materiais clonais, porém não era em linha. E a produtividade era bacana, e já procurava fazer uma colheita melhor que eu falasse assim, mais maduro. O máximo que ele conseguia era 60% de maturação. Que é uma meta do pessoal que produz arábica de 55 também, né? a 60. E a gente viu lá que a gente podia conseguir 90. Aí então a gente falou, não, olha só, pai, a conta é essa. Nós precisamos de colher tanto de café. E assim, do jeito que está aqui hoje, nós não vamos conseguir. Vamos conseguir metade da maturação, porque era a mesma base genética que o Dr. Dário tinha, os nossos clonais. Fora que era de semente, que também é mais difícil ainda você conseguir uma colheita seletiva bacana. E aí com isso também, as coisas iam desenvolvendo. Pô, imagina, daí 2 anos, daí 3 anos, mas alguém ia querer melhorar, o próprio Dr. Dário ia querer melhorar alguma coisa, então a gente ia pegar um aprendizado e a hora que a gente entrasse... Em termos de equipamento, estaria mais evoluído já também. A hora que a gente entrasse, a gente estaria mais bem servido, né? Não ia ser o cobaia. E aí, nesse planejamento de 10 anos, passou em 2007 até 2017, vocês planejaram expansão de comprar fazenda ao lado, comprar mais... Não. Nessa época, essa parte da chapada aqui da fazenda era quase toda de pastagem. A gente só tinha um pedaço ali, essa lavoura que o Isaac falou, que era de café. Então, o planejamento era justamente formar áreas novas dentro dessa área mais plana, concentrar em café e não em gado, porque é uma propriedade pequena para se sustentar com pecuária extensiva. Então, a gente começou a fazer um cronograma de plantio. Então, em 2007, nós plantamos lá uma área que praticamente dobrou a nossa área. Dobrou não, mas aumentou 30%. A gente tinha 16, né? Plantamos 8 hectares. Aí, quer dizer, já foi um aumento grande, ficou com medo. A gente nunca tinha plantado mais do que 2 hectares por vez, né? Plantamos 8. Era 9, na verdade, 8 foi as perdas, né? Aí, no mesmo ano, nós colocamos um secador.
Um secador. Secador, galpão, uma casa e a lavoura. E a máquina de pilar não Uma foi... casa uma casa popular aí, né? Uma casa de 40, 50 metros quadrados. Uma casinha. Uma casinha, um secador, um galpão, uma máquina de pilar e 9 Que aí, hectares pelo menos, a gente começou a fazer parte do beneficiamento aqui. Ainda não era despolpado, mas a gente já conseguia secar aqui. Tá certo que nessa época a gente tinha, é isso que o Isaac falou, a gente não tinha nenhum conhecimento sobre o pós-colheita. Então, assim, ainda era a época de aprender, né? E aprender as dificuldades que a gente tem de lidar com os fornecedores de equipamento, né? Também, de né? cafeicultura. Aqui na nossa região a assistência é muito pouca. E aí a gente foi seguindo esse planejamento de plantio, então plantamos em 2007, plantamos em 2008, plantamos em 2009. Em 2009 já colocamos a primeira parte de beneficiamento também, né? Que é esse secador e o galpão. Foi 2009. 2009. Foi 2007, foi 2009. Porque a gente não tinha café ainda em 2007 para isso, né? Mas aí as lavouras já começaram a produzir, então a gente já começou a ter uma preocupação com a secagem ali também. E a gente continuou plantando... Foi 2007 secador. Eu acho que Foi junto. Foi junto. A gente tinha, mas não tinha era café, muita coisa, mas era pouco, né? Foi 2007 secador. 2009 nós plantamos a sequência. Fomos plantando em sequência, isso. Até 2012, se não me engano. E aí a gente meio que fechou essa área de pastagem que a gente queria terminar de plantar, vamos dizer assim, né? E aí também a gente já tinha uma área produzindo. Essas que foram plantadas em 2007, 2008, 2009 já estavam começando a produzir. E aí, em 2012, finalmente a gente fez o investimento no despolpador. Foi na linha úmida, né? Linha úmida. E também para aumentar a secagem, né? Acho que a gente colocou mais um secador. E aí mudou a forma de secar para fornar de fogo indireto. Isso. Começou a mudar. Porque aí já tinha o cereja descascado, já tinha que mudar também o sistema de secagem. Né? E aí a gente... aí foi um salto de qualidade muito grande. Aquele ano foi muito sofrido, porque assim, outros equipamentos que aí ninguém aqui na região tinha, né? Não tinha muito de onde olhar, e teve que aprender na marra. Os vendedores também não sabiam como funcionava, eles só vendiam. Porque quem sabe disso aqui é o pessoal das outras regiões que já descascavam, né? Mas de arábica, né? Sabiam com arábica. Exatamente. Né? E mesmo assim, mesmo eles aqui tiveram dificuldade porque era diferente. Mas enfim, a gente... foi alterando e ajustando o equipamento e tal. Fizemos um investimento menor, colocamos o equipamento menor. Equipamento que a gente poderia trabalhar. Até mesmo para... A gente entendia que ia passar um aperto. Então, assim, em vez de você gastar um montão era meio para passar um aperto, era meio que uma escola, né? E naquele ano nós conseguimos fazer 25% da nossa safra. Em 2012, despolpado. Mas não passou todo o café na linha úmida, não dava. Assim, não dava vazão. O equipamento era pequeno. Nessa época vocês já usavam só o secador ou ainda tinha terreiro? Não, só secador. Desde 2000. Na verdade, fazia igual todo mundo fazia. A gente fazia o que todo mundo fazia, né? E depois que a gente foi ver que tinha que mudar também a secagem. Não era, isso que quando a gente colocou o despolpador, começou a fazer o cereja descascado, a gente viu que o processo todo tinha que mudar. Não adiantava fazer pelas metades, né? Eu lembro que a gente tirava onda e mostrava um cereja descascado, viu um rapaz que entendia e falou assim, não, tá bom, mas tem muito a melhorar ainda, viu? No cereja descascado que a gente estava fazendo inicial. A gente foi refinando esse processo, né, de 2012 até 2016. Mas já em 2012, primeiro ano que a gente entrou no concurso com o cereja descascado, a gente porque eles prepararam as amostras, né? 4 amostras. A gente ficou em primeiro, segundo, terceiro e oitavo, se não me engano, no concurso. Porque nós três, mais o meu pai, entramos com 4 amostras e, né, todas muito bem classificadas. Então, assim, o salto de qualidade era muito grande, porque no cereja descascado só tem café maduro, depois seca devagar, enfim. É um pacote de coisas que contribuem para a qualidade, né? Junto com as lavouras que a gente já estava com esse foco, né? E uma informação aí que sobre essa premiação, que às vezes alguém pode ter pensado se botaram o mesmo lote. Não, a gente, além de tudo, para o concurso, nós somos bem detalhistas com as coisas. Eram 5 lotes diferentes. E aí a gente sabe o que foi feito em cada lote daquele, entendeu? A gente tinha então, assim, né? esse histórico, por exemplo, por que aconteceu, a gente sabia o que era. Nós não pegamos o melhor lote que a gente tinha e colocamos. Então, mostra a consistência do trabalho desde o início. Nós pegamos lotes diferentes para a gente ver, assim, porque o pensamento era esse ainda. Dá pra gente medir, será né? Se a gente arriscar tudo em um, a gente pode perder tudo. Se a gente fizer mais,
e a gente acertar um, pelo menos nós já temos uma ideia Qual que é o qual que é caminho, o caminho que a gente tem que seguir. Então, um feedback E- sobre como é que foi o Concurso pra processamento. mim. avaliar o nosso É. trabalho. Aqui é o que devia ser todo concurso, no final das contas, né? Hoje o concurso virou um mercado paralelo, assim, por causa das visibilidades que dá também e tudo. Mas o que eu acho mais legal no concurso, que eu incentivo o produtor sempre a participar, é isso, é porque é para ter um feedback sobre o seu trabalho, Isso né? é Para bacana. saber em que caminho que tá e tal, e é um caminho ali para você avaliar e saber, assim, tá entre os primeiros lá, é muito legal. Ser o primeiro, segundo, terceiro não faz muita diferença, mas você tá no bolo ali dos primeiros, quer dizer que realmente você tá no caminho, né? Que tá coerente. Às vezes a diferençazinha ali no final são detalhes, né? Vamos dizer assim. Mudou no lote, entre esses lotes? Eram lavouras diferentes? Não, na época era mais diferença de material genético. Nós fizemos a colheita seletiva. Hoje a gente até. O Embiré falou uma vez: o melhor material genético é o melhor é o melhor é o melhor de cada um deles. Entendeu? A junção dos bons, por exemplo. Então na época a gente fazia. E você falou comigo no evento aí. A gente fazia separado, porque a gente entendia que tinha que ser separado na época. Os clones. Os clones. Aí a ideia depois ainda era saber a nota de cada um, o combinar. diferencial e combinar para pegar o melhor. Um tem mais doçura, o outro tem mais acidez, o outro tem mais retrogosto, alguma coisa. Pegar depois, não, vou pegar o melhor de cada um deles e nós vamos fazer um Fiz blend. uma planilhinha disso. Nós fizemos, nós somos muito loucos desde sempre. Mas Depois o Embiré chegou e falou, não, cara, o melhor é você pegar o melhor nota de cada um deles e juntar isso na hora que você está processando Por mesmo, isso né? que ainda hoje as pessoas perguntam, que a gente não faz muito isso de colher um clone separado e fazer um lote separado e tal, as pessoas questionam, mas é isso, assim, nosso entendimento é que, pelo menos para essa espécie, o canéfora, isso não é o melhor resultado. Aqui, a Porque gente na não natureza não é assim que acontece. Né? Eles são de polinização cruzada, eles são todos misturados. E você está colhendo um clone ali, às vezes na ilusão de que você está colhendo um único clone, na verdade você está colhendo de uma única mãe. Né? Agora que são as mesmas frutas, as sementes têm pais diferentes. E aí, o que são cada um? Então, assim, às vezes é uma ilusão e você acaba tendo meio que um vácuo ali, alguma coisa que falta naquele café. Então, assim, os nossos resultados são sempre melhores quando a gente colhe todos os clones da variedade juntos ali. Então a gente não separa por isso. E qual é o melhor material genético? É o material genético que é bem feito, todo o processo bem feito. Não adianta Fruto você sadio. plantar bem e não processar bem. Não adianta você processar bem se você não tem uma colheita bem feita. Então é a melhor fase, a melhor exposição de todos os processos para fazer o melhor produto. E a gente estava falando sobre material Assim como o genético, café. né? Às vezes tem um material genético que ele vai bem aqui na fazenda por causa de um microclima específico daqui, ou do sol, ou do vento que pega, ele vai bem. Do solo. Na terra do vizinho, às vezes ele não vai bem. Ele não desenvolve bem, os frutos são meio mirrados e tal. Aí quer dizer, não, mas lá na fazenda do Venturim lá, esse clone deu certo, eu vou fazer com ele aqui. O cara tá vendo que a semente tá feia, tá mal formada, né? Não tá pesada. Então, assim, é por isso que a gente fala sempre, quando pergunta qual que é o melhor material, fala, escolhe o que vai bem, que você já testou, que funciona bem na sua fazenda, que tá desenvolvendo bem, que tá bonito o fruto, Faz que tá direitinho pesado. com ele. Capricha com ele que é dali que vai dar o melhor resultado, sem Aí dúvida. você vai ter a resposta. Não que você não tenha que testar outros. Testa, mas não adianta só porque na casa do fulano aquele deu um bom resultado, na sua também vai dar o melhor resultado, não necessariamente. Então não tem. A não ser que ele fosse seu clone, o clone do seu equipamento. Exatamente. Aí não é assim que funciona. Mas então a gente, voltando lá na linha do tempo, a gente. Até 2016 a gente foi refinando esse processo. Né? E aí em 2016 a gente estava vendo que assim, beleza, o processo estava legal, a gente ficava entre os primeiros em todos os concursos que participava, mas a gente sentia falta assim, o que falta então para esse café ser vendido num preço melhor e chegar até as pessoas? Porque a gente não sabia nem que gosto que tinha. A gente, enquanto produtor, a gente não tomava o café. O café era premiado, a gente não sabia o gosto que ele tinha. E a gente, nessa busca aí de tentar entender melhor o café, minha esposa até mandou um e-mail para mim, ficou sabendo da SIC, e eu lembro que era um curso do que o Einstein ia dar sobre torra clara. Eu falei, cara, será que não é sobre torra, né, o problema desse café? Será que não tem que ser torrado diferente, tal, como um negócio novo? Aí eu fiz contato, ele falou assim, não, o curso já está esgotado e tal, mas se vocês quiserem eu vou aí. Né? Isso era no final de 2015. E ele veio em 2016,
começo de 2016, trouxe pra gente vários cafés, inclusive os cafés fermentados, que tinham sido campeões na SIC no ano anterior, em 2015, que era até do Clayton, um café fermentado. E eu lembro que a gente provou muita coisa, ele ensinou muita coisa pra gente sobre a classificação. Ó, isso aqui é café verde, tá no meio, né? Depende da regulagem da máquina, você tira mais, tira menos. E foram insights muito importantes assim pra gente, e inclusive a apresentação desses cafés fermentados, porque assim, eu lembro que a gente provou junto com um monte de gente, né? A nossa família, mas a gente chamou o pessoal da cooperativa também para esse workshop e tal. E muita gente, quase todo mundo, na verdade, torceu o nariz. O café, pô, café azedo, esse aqui que é o campeão, né? Que é o bom, não, tem um negócio errado, esse café arábico é ruim e tal. E eu lembro que eu tive uma visão diferente. Não, mas é isso aí que o mercado está querendo? Né? Independente se eu gosto ou não, né? A gente tem que produzir o que o mercado está querendo. E a gente foi evoluindo essa ideia. Então, já em 2016, nós fizemos o primeiro experimento nosso, caseiro aqui mesmo, de fermentação. Então, pegamos lá um monte de balde, né? Fizemos um terreirinho suspenso, que a gente não tinha mais terreiro suspenso. Nós abrimos lá, enfiamos toco no chão lá, fizemos um terreirinho suspenso para secar essas amostras. E assim, eu hoje, sinceramente, eu não tenho, porque na época a gente não provava café. Tinha zero de experiência, nem classificação sabia fazer, quanto mais prova. Era o que os outros falavam. Era o que os outros falavam e era, e pronto. Só o julgamento. E a gente, eu lembro que nessa época a gente provou esses cafés, torrei na pipoqueirinha também. E assim, eu não saberia dizer o que a gente achou, mas eu lembro que era muito diferente. Muito diferente. E aí, no final, na SIC de 2016, nós já fomos, né? Fomos de sacoleiro mesmo, né? Fomos bater lá e vimos um monte de coisa nova lá. Inclusive a possibilidade de torrar o café em outra empresa. A gente não precisava ter a torrefação, vamos dizer assim, para poder ter o nosso café torrado. Era sobre uma empresa de cápsula, tá? Tinha o slogan era assim, encapsulamos seus cafés. Aí eu falei, beleza, então, que aí eu não arrisco muito, né? Ter que comprar equipamento e tal, vamos fazer lá. Continha, que se eu perder uma saca de café, eu não tô perdendo. Se ficar ruim, a gente toma essas cápsulas todas aí, né? Lá a gente bebe café mesmo, o máximo que vai acontecer, a gente vai passar um ano tomando cápsula aí, vai dar vazão. E voltamos, depois conseguimos uma empresa que fazia menos, né, cápsula, não precisava disso tudo. E fizemos uns testes aí com cápsulas, levamos... Aí eu fiz o primeiro curso também de degustação. Levei para o professor do curso, para os professores lá para provar no final. Gostaram do café, elogiaram muito e tal. Algumas pessoas, uns convidados lá que tinham no final também, elogiaram e ofereceram para a gente participar. Falaram, tem um evento aqui no final do ano, minha filha está organizando aqui e tal. Eles estão procurando, me pedir para indicar um café, vocês não querem levar o café? Eu falei assim, não, vamos levar, vai ser legal e tal. A gente vê como é que vai ser a aceitação, né, do Conilon puro. Quando que é? Semana que vem. Não tinha nome, não tinha marca, não tinha nada. E a gente já tinha essa ideia, estava no planejamento, ter uma marca própria de café torrado e moído e tal, até pra gente entender qual que é a aceitação disso no mercado final. Só que a gente já tinha parado lá atrás porque não conseguia chegar no consenso do nome, nem dos produtos. Porque, o papai apostava muito nesse negócio de cápsula já naquela época, achava que era uma tendência. Falei assim, mas aí depende do nome, depende de que produto você vai vender, né? Que é o público que você vai alcançar e tal. Enfim, a gente patinou e não evoluiu. Foi bom, nessa época tem uma semana para decidir, vai ser Fazenda Aventurinha então, porque depois se a gente arrumar um outro nome, a gente consegue linkar com a família, né? Que é um nome algumas pessoas já conheciam o trabalho que a gente fazia e tal. E a gente acabou optando por Fazenda Aventurim, levamos pro evento, foi um sucesso lá, era um evento que não era de café, né? Era um evento de jovens lideranças, assim, não tinha nada a ver com café, mas bombou. Inclusive tinha outro stand lá de arábica lá e não tinha o mesmo movimento, não. Então, assim, aquilo ali foi para dar certeza pra gente que a questão não era a espécie. Não, e tinha uns negócios, tinha uns comentários assim, bárbaros, né? O cara chegava, nossa, que café bom, não sei o quê. É de onde esse café? Não, é Venturim, porque nós temos uma parte da nossa família dos Venturim que são da região fria do estado do Espírito Santo, né? Venda Nova. Lá só que o nome que eles usaram lá é Família Venturim. E o nosso é Fazenda Venturim. Aí o cara já dava uma de sabidão ali. Nossa, esse café aqui é bom demais. É do Venturim de Venda Nova ali. Não, nós somos a outra parte da família que está no norte. Mas gostou do café? Não, o café é muito bom. Pois esse aqui é 100% Conilon. Aí o cara... Uns firmavam, outros queriam... uns nem sabiam o que estava falando.
Mas então, Conilon, assim, Arábica. é porque já ali a gente já viu o tamanho da encrenca, entre aspas, que a gente estaria se metendo. Porque é muita gente que já tem um preconceito antes de provar, antes de saber, mas já estava elogiando, já estava falando que era bom, pô. E não sabia nem o que estava tomando e estava falando que era bom, porque realmente estava gostoso. Realmente ficou legal. Só que aí, quando ele não tinha a informação do que ele estava bebendo, que era um Conilon, para ele era tão bom que E não parecia que era aceitar, que era um arábica, entendeu? É porque na época Olha. nem tinha essa iniciativa de Conilon puro, né? Então, assim, o cara não esperava que era, né? Também era simplesmente um café que ele gostou. Sim. E aí, pra ele, na lógica, era arábica, né? E juntando ainda alguns que sabem que conheciam café uma bem família feito. de Venda Nova, que é a região de montanha aqui, né? Aí tinha essa associação também. Era um café bem feito, vamos dizer, Ah, né? Era um E a produto bem gente, feito. isso foi no finalzinho de 2016, É. 2016, e aí a gente decidiu, falou, olha, acho que nós temos que montar realmente uma empresa, né? É possível, isso tem viabilidade comercial, até para a gente entender melhor como que usa o café, para que a gente possa também apresentar o café já para os clientes como uma solução completa. Ó, esse aqui é o café torrado, às vezes a gente mandava amostra, o cara nem torrava. Né? Então, assim, a gente já, pelo menos sabendo torrar, a gente já pode mandar torrado, né? Já Mandou pode a apresentar. curva de torra. Alguma coisa assim. Então, a gente, logo no começo de 2017, a gente abriu a nossa torrefação, a microtorrefação, que é o Café Fazenda Venturim, e já, né, começou a também comercializar esses cafés, mas a ideia na época não era nem tanto o negócio em si de torrefação. Era muito mais entender sobre a torra, apresentar para as pessoas o produto final, já para que ela criasse também coragem de ter aquele produto na linha dela. E ajudar a desenvolver com isso, né? Exatamente. Porque cada a um gente pode criar um ajudar a perfil. entender melhor, né, onde a gente poderia melhorar aqui também. Então, assim, 2017 foi um ano, acho, muito importante, já fechando esse primeiro ciclo, né, que a gente já abriu a torrefação, então passou a ter muito mais contato com a ponta da cadeia, que são os baristas, os torrefadores. A gente já foi para a SIC com stand em 2017, que surgiu numa conversa de amigos aqui também com o Sítio Santa Rita. A gente já fez um experimento científico de verdade com fermentação em 2017, que aí a gente fez um convênio com o IFES de Venda Nova e já trouxe todo o know-how deles científico. Eles já estavam estudando fermentação em cafés arábicas, então extrapolaram essa experiência para cá, para o Café Conilon em 2017 também. E aí a gente já levou para a SIC alguns resultados dessa pesquisa que foram sensacionais. Então, assim, foi um ano importante que começou quase outro ciclo, né? Vamos dizer assim, né? A gente fechando um primeiro ciclo aí de 10 anos e começando um outro, que com outro universo de diferentes pós-colheitas que a fermentação desencadeou, e diferentes possibilidades, e também com o que a torrefação trouxe para a gente de conhecimento de processo, porque dentro desse feedback que a gente passou a ter de baristas, de outros torrefadores, de outros clientes, a gente também conseguiu melhorar, né, retroalimentar o sistema e melhorar a nossa qualidade lá em cima, desde a lavoura também. Lavoura, no pós-colheita, né? De tudo. A gente conseguiu. De todos os processos. Vai trocando experiência. E isso continua até hoje, né? A armazenagem, né? O rebenefício que a gente depois, né, montou depois, enfim. Que não é só aqui que tem esse processo todo. Todo mundo que faz um bom café e produz um bom café, ele tem um processo todo desenvolvido. Então você pega os atalhos com ele, né? E com os produtores aí, essa conversa é sempre bacana. Então nada é tão bom que não possa ser melhorado. Sim, é um processo de melhoria contínua, né? De 2017 para cá, você vê, desde 2007, né? Na verdade, teve nenhum ano que a gente não fez algum tipo de melhoria, né? Seja desde lavoura, passando pelo pós-colheita, depois, mais recentemente, no rebenefício, que a gente montou em 2021. A gente começou, então, a gente colocou essa estrutura para resselecionar os grãos aqui dentro da fazenda mesmo, que até então se mandava para fora. Era o mesmo caso que a gente tinha quando secava o café fora. Você faz tudo certo, aí você manda para secar fora, volta com problema. Volta com a contaminação. De onde que foi o problema? Aí a mesma coisa, faz tudo certinho, o café tá ótimo, manda para rebeneficiar fora, vai peneirar, vai separar por densidade e tal, daqui a pouco o café volta com problema ou volta pior do que foi. Não podemos perder o controle do processo no final, né? E a gente se sentiu compelido, né, e obrigado a colocar também a estrutura. Claro que é uma estrutura pequena, não é a estrutura de um armazém que lida com muito volume, ela é para nossa safra, atendido, né? Mas tem atendido bem. E aí vai, né, segue nesse processo. Todo ano a gente vê alguma coisinha que tem que melhorar às vezes em termos não só de equipamento, mas em termos de protocolo mesmo, né? Fala assim, ó, isso aqui
rastreabilidade, que a gente está sempre aumentando o controle para poder ir alimentando o sistema de novo, né? Fazendo, não, isso aqui fizemos e deu certo. Modificamos isso aqui e melhorou. Então vamos incorporar isso no processo, né? E isso aí é refletido também, como a gente foi na SIC em 2017, iniciou e se mantém lá todo ano, a gente tem ido. As pessoas começaram a nos viram, aí depois começaram a nos enxergar e agora começam a nos cobrar. Toda SIC que a gente vai, e aí, o que tem diferente esse ano? Assim, porque nós demos esse mau costume. É uma né? pressãozinha. Começamos, aí... Porque a gente que fica lá, convive com o consumidor, com o cliente, com um amigo que passa, é natural deles, não é uma cobrança, assim, é porque vocês sempre trazem alguma coisa curioso, diferente. né? Então, o que é a bola da vez agora? Tem daquele outro? Tem aquele que você fez ainda? Então, são os perfis que a gente trabalha, são as metodologias que a gente vem colocando em prática que tem sustentabilidade. Você não fez não é um acaso, você vai, não é o mesmo sabor, não, é o mesmo processo. Porque o sabor vai diferenciar. É um produto natural. É um produto né? natural, né? Não tem como falar que vai ser a mesma coisa, mas é o mesmo processo, né? E aí a gente ainda tem esse peso de buscar, através de melhorias que podem ser feitas em todo o processo, de apresentar inovações, novidades, né? Que isso é bacana pra gente também. E graças a Deus a gente tem conseguido, com as novidades, ter sucesso, né? O pessoal tem gostado bem das novidades que a gente leva também. Eu acho. Mais duas perguntas. Eu ia falar, eu acho que assim, para a primeira pergunta, né, até que a gente conseguiu fazer num tempo Não, bom. já mandei um monte aqui. 1h12. A gente encerra rapidinho, só queria perguntar mais duas coisas rapidinho. Uma sobre fermentação. Em Você pode... 2017 vocês começaram, deram o primeiro passinho e imagino que depois começou a explodir, uma vez que entendeu a possibilidade. Eu queria saber o que é a visão de vocês desde então sobre fermentação de café canéfora, se vale a pena para vocês. A fermentação, eu vou falar, o Lucas vou levantar para ele cortar. Vamos dizer assim, a fermentação foi um processo que deu muita diferença, como o Lucas falou, né? Ele agrega demais. Só que tudo que é demais sobra. Então começou a ter nesse meio uma competição para quem fazer mais. Na verdade, não é quem fazer melhor, quem fazer mais diferente. Até o ponto de tá estragando. De ficar ruim. De ficar ruim, pô. Entendeu? Então tinha que ter um limite. É muito bacana, porque você consegue no mesmo produto, no mesmo fruto, mudar o sabor, modificar o sabor. Até o ponto de estragar. Mas ele tem um ponto que ele fica muito bom. Mas também é um mercado que tem que ser trabalhado. Isso não é porque ele tem um custo maior. Não é todo mundo que vai gostar daquilo ali. É um processo que está em desenvolvimento ainda. Mas é uma coisa bacana que tem que ser, na minha visão, tem que ser medida, tem que ser dosada, para não ter perda e matar o processo. Eu acho que tem alguns pontos aí realmente de fermentação. É claro que é um potencial enorme para abrir mercados muito diferentes, inclusive, porque é isso, você tem, a partir do mesmo produto, você tem várias possibilidades de acordo com o processo que vai fazer. Mas já colocou bem, tem que ser desenvolvido o mercado no mesmo passo, né? Porque senão você começa a criar um estoque de produto que você não tem saída para esse produto, na mesma velocidade que você está criando estoque, e você acaba deteriorando esse mesmo mercado. Por outro lado, tem uns riscos envolvidos no processo, né? A gente estava conversando mais cedo sobre isso. A própria longevidade do café em si, da qualidade essa qualidade que você criou. Se o processo não for bem feito de fermentação, você vai criar uma perda de qualidade também muito acelerada depois, né? Então isso tudo tem que ser balanceado quando você decide fermentar um café. Outra questão importante é segurança alimentar, né? Que as pessoas às vezes estão fazendo a qualquer custo e a qualquer preço, e quem vai pagar o preço é quem está consumindo o café depois. Então assim, tem que ser feito com responsabilidade, com protocolo, não é de qualquer jeito, e não é porque parece que funcionou que não tem risco alimentar também. Então assim, não é uma brincadeira. Eu acho que as pessoas durante um tempo acharam que é uma brincadeira, igual eles falam, quanto mais exótico melhor, até o ponto de ficar podre, né, mesmo. E não é por aí. Inclusive é um risco, tanto um risco para a saúde, mas também é um risco para o mercado,
dele, simplesmente as pessoas depois, não gosto de fermentado porque provei um que era, né, que estava estragado. Então, assim, né, corre um risco de desconstruir tudo que foi construído. Eu acho que é legal. Acho que o café clássico, ele sempre vai ter um mercado maior, porque ele já é mais familiar às pessoas, é mais gente que consome, mas o fermentado ele abre um nicho muito interessante. Porque fermentação em café sempre aconteceu. Na verdade, é que as pessoas não sabiam diferenciar uma coisa de outra. Pegavam um café frutado do Quênia lá, não, ele não é frutado porque ele é do Quênia. Ele é frutado porque ele fermentou lá, secando devagar no Quênia, que é o jeito que eles fazem, né? Numa camada grossa, no terreiro suspenso e tal. E ele ficou com esse gosto de fruta porque foi gerado alguns compostos orgânicos ali durante esse processo de fermentação. Então, assim, sempre aconteceu. A gente só tem que ter cuidado para não forçar demais e acabar tendo um problema e não uma solução. Maneiro demais, né? Agora você entendeu por que eu sou fã desses dois? Pô, tá maluco, eles entendem muito de café. E tem o seguinte, a gente está em abril, o que significa que daqui a pouquinho vai começar a colheita da safra 2025 de café. Ela começa em maio. E um dos meus planos é ir lá para a Fazenda Venturim para gravar a colheita e todos os processos do café lá dentro da fazenda. Eu quero te mostrar o que acontece exatamente lá dentro com o café que você vai beber com a gente. Então pode esperar que daqui a pouquinho eu tô indo lá para o Espírito Santo. E por falar nesses tais cafés que você vai beber aí na sua casa, eu tenho que te fazer um último lembrete. Sabe o que está aqui na descrição do vídeo? Exatamente. O link desses dois cafés dos Venturim lá na loja da Torrefação da Foz. Comprando direto com a gente, você vai receber o seu café com torra fresca, você pode escolher se quer em grãos ou moído e tem diferentes opções de tamanho. Esses aqui são os pacotes de 250 gramas. Mas tem o pote de 100 gramas, caso você queira só provar os cafés. Tem pacotes maiores de 1 kg, em que o preço do café sai mais amigável. É só você descer na descrição do vídeo, clicar no link dos cafés e fazer o seu pedido por lá. E para você que já fez o seu pedido, eu vou deixar uma outra sugestão. Eu vou deixar aqui na tela um vídeo sobre como fazer café coado usando o café Conilon, que você vai descobrir que é um pouquinho diferente do café arábica. Te espero por lá, hein?